De volta aqui no Política Cruzada deste domingo, hora de saber o que foi destaque no noticiário político nacional. Victor Fernandes está de volta de férias. Victor, bom retorno para você. Bom dia. Pois é, Danilo, bom dia para você e para quem nos acompanha. Um vai e vem. Assim podemos definir essa novela dos cortes no Ministério da Educação. O que parecia um alívio, na última quinta-feira, rapidamente virou arroxo de novo. O desbloqueio de cerca de 366 milhões de reais no orçamento das universidades e institutos federais não durou nem 6 horas. O bloqueio, mais precisamente o corte, afeta as chamadas despesas discricionárias. São pagamentos para contas de água, luz, serviços terceirizados de limpeza e vários outros pagamentos feitos pelas universidades. A Universidade Federal de Uberlândia, que já havia sido afetada por um corte de 9 milhões e meio de reais, viu novamente a possibilidade de empenho ser reduzida em 2 milhões e 700 mil reais, o que inviabilizou totalmente a capacidade de pagamento da instituição. O orçamento da educação sofreu 3 impactos negativos este ano. Em junho, o corte no MEC foi da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais, o que representou uma perda de 438 milhões para as universidades. Em outubro, houve um bloqueio temporário de 328 milhões e a verba foi liberada posteriormente devido à repercussão da medida no noticiário das eleições. Agora, no apagar das luzes de novembro, houve o congelamento de 366 milhões de reais. A decisão de cortes é do Ministério da Economia e o MEC teve recusado os pedidos para ampliação de limites de pagamento das despesas discricionárias. A pasta da Educação teria feito um novo pedido de abertura de crédito, mas esse é um impasse que parece estar longe de acabar e com uma série de repercussões para a educação superior. Danilo. Muito obrigado. Pois é, só aqui na Universidade Federal de Uberlândia o impacto desse novo bloqueio está na casa dos 2 milhões e 700 mil reais. E tem um detalhe interessante. Um decreto do governo federal estabelece que o fechamento orçamentário das universidades federais precisa ocorrer até o dia 9 de dezembro. Para falar disso tudo, a gente convidou aqui para estar hoje no Política Cruzada o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Valder Steffen. Professor, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Danilo. O prazer é todo meu. Sempre que vem ao seu programa é uma alegria, viu? O prazer é nosso. Professor, esperava ter um assunto mais alegre para poder começar essa nossa conversa, mas foi uma surpresa para todo mundo. Eu vi uma declaração sua em meados de outubro em razão de um corte que ocorreu no orçamento das universidades federais no meio do ano e já estava causando impacto. Agora, no final do ano, um novo impacto. Como é que vocês vão fazer? Pois é, nós estamos numa situação bastante delicada e, infelizmente, existem outras universidades cuja situação é ainda mais dramática que a situação da Universidade Federal de Uberlândia. Portanto, todo o sistema sofreu o impacto, né, desses bloqueios, contingenciamentos, cortes, e causando muita dificuldade, não apenas na execução, mas no planejamento da universidade. Você, no início do ano ou no final do ano anterior, imagina uma determinada execução orçamentária para atender os diversos projetos da universidade, as várias necessidades. E aí começa bloqueio, contingenciamento, corte. Isso, evidentemente, além de prejudicar fortemente a instituição, causa uma certa insegurança para os gestores, né? Então, no caso da Universidade Federal de Uberlândia, nós sofremos, em meados do ano, um corte orçamentário. Corte significa que esse recurso não volta. Não volta, é. Não sei que haja uma medida nova posterior, mas é um corte. Ele deixa de existir. 9,5 milhões de reais da parte discricionária do orçamento. Lembrando que nós temos uma parte do orçamento que se refere a despesas obrigatórias, folha de pagamento, plano de saúde, benefícios, por exemplo, né? E uma parte discricionária, que é aquela que o gestor utiliza para administrar a instituição. São pagamentos de contratos de luz elétrica, internet, água, limpeza, vigilância. Nós temos muitos trabalhadores terceirizados também que complementam o quadro de pessoal da universidade em diferentes funções.
E também a questão de reforma, né? Pintura, recuperação de laboratórios, viagens. Então, tudo isso faz parte, compõe a parte discricionária do orçamento. Nós estávamos chegando ao final do ano, exatamente dentro dessa perspectiva que até o dia 9 de dezembro faríamos, era o limite, era o tempo limite para finalizarmos a execução. Tínhamos reservado aí 2.600.000 reais para algumas despesas emergenciais de final de ano. Que sempre ocorre. Que sempre ocorre, e aliás elas ocorrem até por conta de cortes anteriores. E nós estamos vendo o que aconteceria ao longo do exercício, particularmente mais ao final do exercício, quando tipicamente a gente tem reforço de orçamento. E ocorreu exatamente o contrário. Então, isso evidentemente impactou de forma negativa a instituição. Agora, é importante que a comunidade universitária e a população saiba que aquilo que está programado para acontecer em 2022 continua normalmente. As nossas aulas continuam normalmente, nossas atividades todas programadas, elas vão continuar. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que muitas das despesas já contratadas não serão quitadas. Eu gosto, Danilo, de lembrar alguns números. É claro que a Universidade Federal de Uberlândia, assim como todas as universidades federais e institutos federais, o valor dela está no serviço que elas prestam à sociedade. Sem dúvida. Tanto na área de educação, formação de pessoas, como através de diversas pesquisas que são realizadas em todas as áreas do conhecimento e também através das atividades de extensão, que é a presença da universidade em diversos, inúmeros projetos com grande alcance social. Agora, além de tudo isso, que é o próprio trabalho da universidade, só em Uberlândia, a folha de pagamento da universidade coloca na cidade, na região, 140 milhões de reais todos os meses. Olha isso, hein? Isso é muita coisa, é muito coisa. importante, apesar dos salários defasados. Aqui são salários, é uma comunidade bastante grande, né, envolvendo todos os nossos docentes, todos os nossos técnicos e técnicas, portanto, uma comunidade bastante expressiva. Além disso, cada estudante da universidade, nós estamos aí por volta de 20 mil estudantes na graduação e 5 mil na pós-graduação. 70% dos nossos estudantes de graduação não são de Uberlândia. Então, 70% de 20 mil, para fazermos conta em números redondos, são 14 mil estudantes. Cada um deles gasta em Uberlândia pelo menos um salário mínimo. Pelo menos, sendo bastante conservador aqui. Então veja que isso significa também para a cidade, para a região, um recurso que não foi gerado em Uberlândia, e nem na região. É um recurso que vem diretamente do Tesouro. Bom, no caso de folha de pagamento, recurso que vem do Tesouro Nacional. E recursos que são gastos pelos estudantes aqui em Uberlândia vêm das famílias, de bolsas, de outros mecanismos que podem ser utilizados para manter os estudantes aqui. Na pós-graduação é outro tanto, é um pouco mais até de 70% que são de fora de Uberlândia. São mais 5 mil estudantes, então 70% seria, em números redondos também, um pouco mais de 3.500 estudantes de pós-graduação, que gastam mais do que isso, porque já são estudantes graduados, que têm, uma boa parte dele tem bolsa de mestrado ou bolsa de doutorado. E todos esses recursos são gastos em Uberlândia. Sem contar os trabalhadores terceirizados, que são pagos também pela universidade, uma vez que a universidade também ela oferece ao mercado de trabalho já combalido muitas oportunidades em diversas áreas de prestação de serviço. Isso é muito relevante e o senhor tocou num ponto que eu considero crucial, que é a questão da ciência. Nos últimos anos, a ciência nas universidades federais veio sofrendo alguns solavancos com falta de incentivo, também corte de recursos, programas que deixaram de existir, a exemplo do Ciências Sem Fronteiras e tudo mais. Mas eu percebi aqui, fazendo justiça,
que na sua gestão, nós da imprensa e a sociedade passamos a conhecer mais os estudos, as pesquisas que eram realizadas na universidade. Acredito que seja até um pouco do esforço da equipe de comunicação da universidade, no sentido de comunicar isso para a sociedade. Mas como que está o campo das pesquisas na Universidade Federal de Uberlândia hoje, professor? Então, os nossos grupos de pesquisa são extremamente ativos, independentemente de um cenário desfavorável. As bolsas de mestrado e doutorado, elas estão desde 2013 sem reajuste. Por exemplo, um aluno de mestrado, eu trouxe aqui para comentar com você, um aluno de mestrado hoje, ele recebe uma bolsa de R$ 1.500. Um aluno de doutorado recebe uma bolsa de R$ 2.200. Isso CAPES e CNPq, que são as duas agências mais importantes, agências federais. A FAPEMIG, esse ano, conseguiu reajustar. Veja só, a Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa, a nossa agência, FAPEMIG, ela reajustou a bolsa de mestrado para R$ 1.875 e a bolsa de doutorado para R$ 2.750. O que já é uma sinalização para recuperarmos as bolsas. Esses mestrandos e doutorandos são cientistas em formação, já profissionais formados, participaram do novo processo seletivo para ingressarem nos projetos de pós-graduação e são responsáveis por grande parte daquilo que acontece nos laboratórios de pesquisa é realizado através dos nossos estudantes de mestrado e doutorado. Não é admissível, não é razoável que eles recebam tão pouco. E esses cursos... E o esforço deles. Esses cursos, eles exigem dedicação exclusiva. Não há como o sujeito fazer isso e aquilo ao mesmo tempo. Né? Então, essa é uma questão. Além disso, o fomento à pesquisa foi duramente abatido durante esses anos, infelizmente. Significa que a agência como o CNPq, por exemplo, teve um determinado momento, ao longo dos últimos anos, não tinha recursos para os editais, edital universal, por exemplo. O edital universal é um edital onde toda a comunidade científica participa concorre nesses editais universais e geralmente mesmo pesquisadores, já professores das universidades, os primeiros projetos que eles conseguem financiamento, eles vêm através exatamente do edital universal. Depois, quando ele começa a se tornar um pesquisador mais reconhecido, com muitos resultados apresentados, ele pode competir por editais maiores, por exemplo, junto à FINEP. E a FINEP é uma agência que sofreu duramente também por conta de contingenciamento de recursos do FNDCT. FNDCT é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É esse recurso que vai para a FINEP e vai para o CNPq especialmente. E é muito sério, porque aquilo que o professor falou, o estudante, o cientista, o pesquisador, ele se dedica de uma forma descomunal, no sentido de ele precisa ficar horas e horas e horas de trabalho, porque às vezes as pessoas falam assim, não faz nada, fica em casa. Gente, não conhece o que é uma pesquisa científica e a relevância que esse resultado tem para a sociedade. Danilo, uma coisa que me impactou e me magoou, por desconhecimento, muitas pessoas acharam que a universidade, durante a pandemia, estava fechada. Ela não fechou um só dia. Apenas as aulas foram readaptadas... Por causa da aglomeração. Para o formato remoto. Então, toda a comunidade, estudantes, técnicos e técnicas, docentes, tiveram que se adaptar a essas plataformas digitais para poderem se comunicar com os estudantes e garantir as aulas. É o formato ideal? É evidente que não é. Tanto que retomamos já as aulas presenciais. Agora, as pesquisas continuaram. Inclusive, em função das exigências da pandemia, muitos laboratórios de pesquisa se converteram em laboratórios de testagem, por exemplo. Muitos laboratórios, ao entrar aqui na TV, em frente ali, está lá, laboratório
professor Dr. Ruiz Ricardo Goulart. Você enxerga aqui da entrada social daqui da TV. O que é aquele laboratório? E nós perdemos o professor Luiz Ricardo durante a pandemia exatamente por Covid. Ele desenvolvia diversas técnicas de testagem, trabalhava com grupos nacionais e internacionais em formas inéditas de testar, mais rápidas, trabalhava em diversas pesquisas relacionadas à própria doença e outras doenças, não apenas a Covid, mas outras doenças, um laboratório extremamente ativo. Inclusive, durante uma visita que foi feita pelo então ministro da Ciência e Tecnologia ao laboratório dele, e eu acompanhando, num determinado momento, o professor Luiz Ricardo me disse: professor, eu trabalho intensamente nessas áreas todas aí, mas eu não posso pegar essa doença, porque eu tenho várias comorbidades que me colocariam em dificuldade. Estou citando o exemplo do professor Luiz Ricardo porque ele respondeu com a vida. Né? Mas existem inúmeros exemplos, pessoas que estiveram na linha de frente do nosso hospital de clínicas, enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas, técnicos e técnicas, pessoas relacionadas às equipes que colhiam o material para testagem. São profissionais que merecem o respeito da sociedade e o louvor, né, da gestão da universidade pela sua bravura, pelo seu empenho e pelo seu elevado compromisso social. Professor, vamos falar um pouquinho do Hospital de Clínicas da UFO. Em junho, julho, no meio do ano, o senhor convocou uma coletiva de imprensa para celebrar um recurso extra que tinha chegado, não sei nem se é extra, mas um recurso para as obras do novo pronto-socorro. 80 milhões de reais, salvo engano, de emenda impositiva do deputado federal Wellington Prado e mais 30 milhões de reais de um aporte do governo do estado de Minas, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. E disse naquela época que uma das alas do hospital, a ala médica, estaria pronta em outubro. Já é dezembro, a ala não ficou pronta. O que aconteceu? A obra continua em andamento, não houve e nem haverá nenhuma interrupção. Então, essas informações que você nos lembrou agora, é exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos uma emenda do deputado Wellington Prado, com o apoio do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e esses recursos eram previstos para 80 milhões de reais. Na verdade, esses recursos foram liberados apenas parcialmente, foram liberados 50 milhões de reais. Numa daquelas retenções orçamentárias que ocorreram em toda a máquina pública, 30 milhões não foram, claro, há uma promessa de... Não foram liberados ainda. De recomposição disso no próximo ano. E o governo do estado de Minas Gerais, ele aprovou um recurso, isso é algo inédito que aconteceu. Eu imagino que diversas instâncias do governo do estado observaram as dificuldades das universidades federais e institutos federais e usaram aí aproximadamente 500 milhões de reais para socorrer as universidades. A UFO foi beneficiada com quase 70 milhões, 69 milhões, dos quais 30 milhões de reais são dedicados à obra do hospital. 12 milhões para o hospital de clínicas também, mas em termos de equipamentos. Renovação de equipamentos, parte do parque de equipamentos médicos estão sendo adquiridos com esses 12 milhões. Então, e esses recursos chegaram sim. Eles não chegaram naquele momento, mas eles chegaram recentemente. Praticamente, uma boa parte desses recursos já estão em caixa. E eles foram descentralizados para a nossa Fundação de Apoio Universitário, para a FAO, para serem aplicados exatamente na obra. Então, nós estamos... Só que naquele momento que houve uma certa insegurança, havia também uma dificuldade com fornecedores, vários fornecedores da construção civil, eles estão com dificuldade de atender o cronograma de entrega inicial. Então, no caso específico do hospital, existem vários painéis elétricos e esses painéis são indispensáveis lá para a gente conseguir inaugurar o térreo. O térreo está praticamente pronto. Se nós formos lá agora fazer uma visita, vamos perceber que a menos de pequeno ajuste, uma pintura aqui, ele está
Parece que está tudo pronto, mas ele não está operacional. Sei. Por conta exatamente dessas questões. E o hospital não é igual uma casa, né? Não, exatamente. O hospital não uma coisa muito delicada. Nós estamos falando ali de um hospital moderno, com instalações bastante sofisticadas, um heliporto na cobertura. Então, todos esses equipamentos têm que estar prontos para poder funcionar o hospital. Então, essa previsão que era inicialmente de outubro, ela foi empurrada para dezembro, na expectativa de que conseguiríamos esses equipamentos e que a empresa os instalaria a tempo, mas a sinalização agora é para abril do ano que vem. Mas se olharmos a obra, muita coisa avançou. A fachada do prédio, aliás, muito bonita, ela está praticamente, tem uma pele de vidro praticamente concluída. Faltam ainda alguns detalhes. E agora estamos na expectativa do ano que vem de termos recursos adicionais, tanto de emendas como recursos próprios quem sabe, da própria EBSER, né, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, que administra, mediante contrato, o Hospital de Clínicas, que haja uma sensibilidade para que consigamos finalizar, enfim, essa obra. Professor, e a respeito da operação? Porque eu já vi muito hospital ficar pronto e depois não ter dinheiro para comprar os equipamentos, a estrutura, o mobiliário, parará. O senhor já está pensando nisso também? Estamos pensando seriamente nisso. As nossas equipes de engenharia hospitalar, bioengenharia, engenharia biomédica, estão trabalhando já na especificação de tudo aquilo que será necessário para que nós possamos já no início do ano que vem apresentar essa demanda. É claro que é uma demanda, esses recursos não estão assegurados. E tem também toda a parte de pessoal. Nós estamos falando de um hospital de 269 leitos, né? Não é simples. E é claro que isso também precisará ser negociado com as autoridades para que consigamos, né, fazer o hospital operar na sua plenitude. A parte inicial, que é o térreo, o térreo é o novo pronto-socorro. Então nós esperamos transferir o pronto-socorro atual, que está bastante defasado em termos de instalações, para os novos locais, enquanto se faz uma reforma no pronto-socorro antigo, né? Mas no futuro, quer dizer, tão logo tudo isso esteja no lugar, a expectativa é de ampliação, e é para isso que o hospital foi feito, de ampliação então de 269 leitos. E isso certamente vai ajudar a saúde não apenas em Uberlândia, mas em toda a região. Agora, para isso, como muito bem lembrado aí na sua fala, nós precisamos de equipar o hospital, mobiliário, equipamentos e também toda a questão de pessoal, sem falarmos do próprio custeio do hospital. O custeio que tem que vir de algum lugar também. Um dado interessante que eu gostaria de passar para você e para os nossos ouvintes. Um leito de hospital público, SUS, ele custa um pouco mais, cada leito, um pouco mais de R$ 1 milhão por ano. Então, se nós temos, como aqui, né, um hospital com 512 leitos, o custo dele anual é da ordem de acima de 500 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, nós teremos que acrescentar, pensando em 269 leitos, algo dessa ordem, mais 270 milhões de reais, para que consigamos manter isso em funcionamento. Professor Walder Steffen Júnior é o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, veio aqui conversar conosco. Professor, sempre muito bom falar com o senhor pela clareza das informações que o senhor passa, e eu acho muito relevante o papel que a Universidade Federal de Uberlândia tem aqui para a região do Triângulo Mineiro, que está para o Brasil todo. Importante conhecer o que está acontecendo dentro da instituição. Nosso jornalismo está de portas abertas para receber o senhor outras vezes. Muito obrigado. Eu apenas gostaria de concluir dizendo que na nossa universidade, tanto no Campus Santa Mônica como aqui no Moarama e em outros locais, tem uma frase que nos representa: UFO, um bem público a serviço do Brasil.
quando se retira recursos da Universidade Federal de Uberlândia, assim como de qualquer outra, simplesmente estão nos limitando na nossa capacidade de fazer o bem ao Brasil, à sociedade brasileira. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. E a você de casa, o meu muito obrigado pela companhia, que neste domingo Política Cruzada está chegando ao final. A gente se encontra ao longo da semana na programação da TV Paranaíba. Eu lembro que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play. É o app do Grupo Paranaíba, disponível de graça na loja do seu celular. Um bom domingo, uma boa semana para você e até domingo que vem.